Hace 80 años, la Declaración de Filadelfia proporcionó un nuevo y poderoso impulso al mandato de la Organización Internacional del Trabajo para promover la justicia social. Estábamos en el año 1944, 25 años después de la fundación de la OIT, y la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó la declaración, que reafirmó sus principios fundacionales. El trabajo no es una mercancía. El progreso depende de la libertad de asociación y expresión, y la pobreza en cualquier lugar es un peligro para todos nosotros, en todas partes. La lucha contra la necesidad debe perseguirse con incesante energía. Además, la declaración reconoció la obligación de la OIT de promover programas globales para el trabajo decente y la justicia social. Ofreció la entera colaboración de la OIT a todos los organismos internacionales comprometidos en esta gran tarea. Los principios de la declaración son universales, pero deben aplicarse según el grado de desarrollo social y económico de cada región. El mundo estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial, una guerra larga y cruel. Sus efectos también alcanzaban a América Latina y el Caribe. La Declaración de Filadelfia se basó en esta simple pero poderosa verdad. La paz duradera solo puede establecerse si se basa en la justicia social. Esa verdad es tan relevante hoy como cuando se adoptó la Declaración. Bom dia, é um prazer dar as boas-vindas ao nosso distinto painel e a todos os participantes que se juntaram a este importante evento. Hoje, 10 de maio de 2024, celebramos um marco significativo: o 80º aniversário da Declaração de Filadélfia. Este é um momento oportuno para reavaliar nosso compromisso com seus princípios essenciais e buscar novos aliados para promover a justiça social e a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Ao iniciar nosso debate, é relevante lembrar e enfatizar alguns dos princípios da Declaração. O trabalho não é uma mercadoria. A liberdade de expressão e de associação são essenciais para o progresso contínuo. A pobreza em qualquer lugar representa um perigo para a prosperidade de todos. E a paz duradoura só pode ser baseada na justiça social. Estes princípios não apenas refletem um compromisso com a justiça social e os direitos humanos, mas também fornecem uma base sólida para políticas trabalhistas em todo o mundo. Permita-me retroceder 80 anos para nos situarmos no contexto da assinatura da Declaração de Filadélfia. O que estava acontecendo na América Latina e no Caribe naquela época? Naquele momento, a região estava sofrendo os impactos globais da Segunda Guerra Mundial, enfrentando restrições comerciais e de transporte que limitavam severamente as importações de manufaturas europeias. Isso incentivou uma maior integração econômica com os Estados Unidos e um foco na indústria nacional para atender às necessidades do mercado interno. A maioria dos países tinha uma população predominantemente agrícola, com o setor de serviços em desenvolvimento, e começaram as grandes migrações do campo para a cidade. A população em idade de trabalhar constituía aproximadamente metade da população total, aumentando progressivamente até os dias atuais. Simultaneamente, experimentamos transformações significativas no cenário político, migrando de regimes mais conservadores para democracias
embora essa mudança não tenha sido uniforme em todo o continente. Além disso, este período testemunhou um rápido crescimento na formação de sindicatos e na consolidação de outros grupos industriais, sinais de uma sociedade em busca de maior equidade trabalhista. Por outro lado, até 1944, apenas 4 países em nossa região haviam adotado o sufrágio universal, refletindo o estado incipiente dos direitos políticos. Apesar desses avanços sociais e políticos, nossa região contava apenas com 4 ratificações de convenções fundamentais da OIT, evidenciando a necessidade de fortalecer nossas políticas trabalhistas. Desde então, temos observado avanços significativos, como a ratificação de convenções fundamentais, o desenvolvimento de sistemas de proteção social e políticas de emprego, um maior acesso à educação e progressos na equidade e igualdade de gênero no local de trabalho. No entanto, os desafios continuam sendo importantes. A informalidade trabalhista atinge aproximadamente 48% da nossa força de trabalho. Em alguns países, esse número ultrapassa os 70%. Isso sublinha a necessidade urgente de melhorar as condições trabalhistas e aumentar a produtividade regional. Além disso, é crucial combater as lacunas existentes no mundo do trabalho, especialmente nos que diz respeito à participação das mulheres, que ainda é significativamente inferior à participação dos homens. O último relatório regional da OIT, o Panorama do Trabalho para 2023, mostrou que estamos diante de uma queda no poder de compra dos salários, um desafio que afeta diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores, considerando que 80% da renda familiar vem do trabalho. Além desses desafios, persistem elevadas taxas de desemprego juvenil e a situação preocupante em que 1 em cada 5 jovens não estuda nem trabalha fora de casa. Esses desafios são agravados pelos desafios emergentes das mudanças climáticas e do avanço da tecnologia, que exigem uma transição justa para a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento de habilidades para enfrentar a automação e a digitalização. Enfrentamos também um desafio crucial de desenvolver e financiar políticas de cuidados transformadoras, que não apenas gerem emprego decente no setor, mas também que fortaleçam os sistemas de proteção social e fechem as disparidades de gênero no mercado do trabalho. Com esses permanentes desafios de desigualdade, informalidade, baixa produtividade e violação dos direitos trabalhistas na América Latina e no Caribe, gostaria que refletíssemos sobre o valor e a relevância dos princípios da Declaração de Filadélfia. Obrigada por nos acompanhar nessa discussão importante. Para iniciar, vou convidar a Manuela Tomé, subdiretora-geral do Grupo de Governança de Direitos Humanos da OIT. Obrigada, Ana Virginia, e muito obrigada por organizar essa mesa de discussão tão importante, também aos destacados participantes que estão
conosco nesta mesa de discussão para responder a sua pergunta. Os inícios da assinatura da Declaração da Filadélfia não perdeu nada da sua validade. O que mudou profundamente, como você bem salientou, são as condições da sua aplicação. Eu vou revisar alguns desses princípios. O princípio de que uma paz duradoura pode ser atingida apenas na base da justiça social não é a expressão de um idealismo antigo, mas a confirmação de que a injustiça, quando está muito enraizada, gera raiva e frustração e leva, pela sua vez, a conflitos sociais. Hoje, as desigualdades estão aumentando nos países, as desigualdades não apenas em termos de trabalho, mas também em termos de desigualdades de direito, de gênero, raciais, étnicas, a migração massiva também de populações devido à guerra, ou à pobreza, ou à mudança climática, os atrasos na redução da pobreza também devido à Covid, o aumento da informalidade e a prevalência de empregos de baixa qualidade e de baixa renda estão alimentando o aumento da xenofobia e também contribuem ao aumento a diminuição da democracia e a desconfiança nas instituições e no multilateralismo. Fica claro que não podemos ter um desenvolvimento sustentável sem justiça social e também isso está incluso na Agenda 2030 sobre desenvolvimento sustentável, um objetivo de desenvolvimento sustentável 8, que estabelece que precisamos avançar na geração de emprego produtivo e decente e na criação de crescimento econômico sustentável. A afirmação de que o trabalho não é uma mercadoria é muito importante hoje. O trabalho não é um objeto inanimado que possa ser negociado pelo mesmo preço, ou pelo menor preço. A atividade realizada ou serviço prestado não pode ficar isolado da pessoa que realiza essas atividades. O trabalho é o principal ou o único sustento para milhares de lares no mundo. E o local de trabalho é o local onde nós também colocamos à disposição das outras pessoas as nossas habilidades, os nossos esforços, os nossos talentos, e, portanto, o preço, os custos sociais associados ao trabalho não podem ficar nas mãos das forças dos mercados, e por isso é que é importante ter leis trabalhistas e normas internacionais do trabalho, bem como a necessidade da sua adaptação às transformações do mundo do trabalho. Por exemplo, a alteração digital, a revolução digital traz muitas oportunidades, mas também riscos, como a possível desumanização do trabalho. Daí que vem a importância de garantir que o ser humano tenha o controle da inteligência artificial e o uso dela. Mas um outro princípio da declaração é a liberdade de expressão, a liberdade de associação, que são essenciais para um avanço sustentável. Essas liberdades são o fundamento da democracia, bem como da governança da vida das organizações de empregadores e trabalhadores que sejam livres, representativos e fortes para o tripartismo, como o aumento de possibilidades de justiça social, que de outro jeito seriam prejudicadas. Eu acho que a Covid colocou em evidência o valor prático e concreto do tripartismo, da negociação coletiva, para minimizar os efeitos devastadores da Covid e para manter os empregos nas empresas. Sem parceiros sociais independentes e
fortes o risco das transições digitais, ambientais e geográficas injustas e real. Mesmo com essa situação, hoje estamos vendo um enfraquecimento global, gradual, das instituições de diálogo social com leis e políticas que limitam o exercício da liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, o que enfraquece a legitimidade e a vitalidade do diálogo tripartito nacional. Finalmente, a declaração pede que as políticas econômicas e sociais tenham como principal objetivo alcançar a justiça social. Por isso que a ênfase da Declaração da Filadélfia é no emprego pleno, no aumento dos níveis da segurança social, no bem-estar infantil, na proteção da maternidade, bem como na igualdade de oportunidades em matéria de educação e formação profissional. As ações para perseguir de maneira conjunta, de maneira convergente, as políticas econômicas e sociais continuam sendo as mesmas de 1944. Os problemas sociais não podem ser resolvidos se não considerarmos as suas principais causas e efeitos econômicos e políticos. Segundo as forças do Estado, não vão gerar justiça social e a cooperação com os organismos internacionais, com as políticas econômicas e financeiras, é absolutamente necessária. E hoje, principalmente hoje, para ter uma coerência no mundo global que está fortemente e crescentemente interligado. Muito obrigado, Manuela. Passo a palavra à Sua Senhoria Débora Tomás Félix, presidente do Tribunal Industrial de Trinidade e Tobago. Muito obrigada. Para responder à pergunta, a Declaração da Filadélfia foi firmada há 80 anos, no entanto, a realidade da sua relevância é que constitui a primeira Declaração Internacional de Direitos Humanos. Na economia global, está em constante evolução, a Declaração da Filadélfia oferece um momento para os governos, sindicatos, empregadores e trabalhadores, ressaltando a importância da liberdade de sindicalização, proteção dos direitos trabalhistas. Então, essa declaração ofereceu um mapa para poder abordar os problemas estruturais que perpetuam a desigualdade e na informalidade, baixa produtividade e também a violação dos direitos fundamentais na América Latina e no Caribe, especialmente depois da pandemia do Covid-19 e através de uma rápida transformação do mundo do trabalho. Os princípios na declaração continuam sendo de grande valor e relevância e impulsionaram o mundo do trabalho e o desenvolvimento. A declaração, ela estava adiantada ao seu tempo, quando há 80 anos enfatizou a importância do trabalho pleno e dos direitos fundamentais como componentes essenciais para o desenvolvimento sustentável, econômico e social. E também a importância de que não pode haver uma justiça social sem chegar à igualdade e uma agenda social. Ao promover esses princípios, a declaração ofereceu e continua oferecendo um marco global para abordar as causas raízes destes desafios, ressaltando a importância de oportunidades iguais e trabalho decente para todos os indivíduos em todas as regiões,
Como já sabemos, os países no mundo aceitaram os princípios da declaração e os incorporaram em suas leis. Por exemplo, na Constituição de 1962 da República de Trinidad e Tobago. E com isso se faz eco da declaração quando falamos da dignidade das pessoas humanas, o respeito do princípio da justiça social. E indica que o trabalho não deve ser explorado ou explorado devido a necessidades econômicas e condições desumanas. Sabemos que a pobreza em qualquer lugar pode bloquear a prosperidade. Se nós prestamos atenção, vamos escutar o eco, o chamado Dr. Martin Luther King, que foi feito há quase 2 décadas depois, e disse que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça. Como a região luta com o impacto do avanço tecnológico e a globalização, a declaração ela se foca em uma abordagem centrada nos humanos. E isso é ainda mais importante, priorizando o bem-estar dos trabalhadores e garantindo a sua participação nos processos de tomada de decisão. Os princípios da Declaração da Filadélfia ajudam a navegar pelos desafios do século XXI, pelo mercado de trabalho, impulsando assim um desenvolvimento inclusivo e sustentável. E continua sendo a pedra angular para o crescimento econômico, empoderando os trabalhadores e impulsionando e promovendo o trabalho sustentável. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Agora gostaria de convidar finalmente a Humberto Vilasmil, professor e ex-especialista de normas do escritório da OIT para o Cone Sul da América Latina e o Caribe. Muito obrigado por esta oportunidade de poder participar com um público tão relevante. A Filadélfia foi uma declaração e, ao mesmo tempo, foi a expressão de um vértice histórico possivelmente irrepetível no final da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente foi um espírito, um livro da época dedicado a alguns anos que teve esse nome, O Espírito da Filadélfia. O professor Alandes destacou que 10 de maio de 1944 foi programado na Filadélfia a primeira Declaração Internacional de Direitos com um sentido de universalidade, um texto que foi adotado alguns dias depois. E que essa declaração também foi a primeira expressão da vontade de unificar a saída da Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem internacional que não estivesse fundada na força, mas sim no direito e na justiça. O ano do bicentenário foi publicado em Genebra um artigo imprescindível do professor Daniel Maru, chamado A Organização Internacional do Trabalho 100 anos da Política Social à Escala Mundial, e reconhece que a Filadélfia foi uma segunda fundação da OIT. Não tenho nenhuma dúvida disto. Foi a renovação de um mandato e a expressão do mandato da OIT para poder sobreviver ao que foi o final da Segunda Guerra Mundial. Porque sempre houve o temor durante a guerra de que, como aconteceu com a Liga das Nações, a OIT não sobrevivesse até o final da Segunda Guerra Mundial. O diretor-geral John Wiener, em 1989, ele já via este fim quando ele encarregou a Wilfred Jenners, o maior jurista que passou por esta casa e que chegou a ser diretor-geral, que preparasse um Código Internacional do Trabalho.
No prefácio desse código se lê, inicialmente, que o código deveria ser constituído segundo as circunstâncias, o testamento da organização e os seus direitos a gozar de um provenir. No entanto, a OIT, ela sobreviveu, na minha opinião, junto com uma declaração que não somente renovou o mandato, mas também que convenceu ao mundo de que ele teria que jogar ou ter um papel relevante no tempo posterior a ele. A Carta das Nações Unidas de 1945 não pode ser explicada sem a Declaração da Filadélfia. Esta carta, como a Declaração da Filadélfia, utiliza uma linguagem própria de uma declaração de direitos, o que abre o passo à Declaração Universal dos Direitos Humanos em dezembro de 1948. Dos parágrafos da declaração, ficaram alguns para a história, e eles têm muito significado nesses momentos. Eu destaco dois deles. O trabalho não é uma mercadoria, e ratificava um princípio que já aparecia no Tratado de Paz de Versailles, como dizia a Organização Internacional do Trabalho. E o segundo, que a liberdade de expressão e associação são essenciais para o progresso constante. Destaco que essas liberdades de associação e expressão foram um fundamento de um modelo de democracia participativa que se basou no diálogo aberto entre atores independentes. Mas, ao mesmo tempo, a referência à igualdade, expressa em termos universais da Declaração, ratifica que os princípios da OIT são plenamente aplicáveis a todos os povos. Não tenho mais tempo para respeitar o que foi me indicado, mas devo dizer que Filadélfia não foi outra coisa que umas lentes através da qual a OIT observou o mundo no final da Segunda Guerra Mundial. E ratifico o que foi sua razão de ser e continuará sendo assim, que a paz só pode ser nomeada com justiça social, o que vem ser o próprio fundamento da existência da Organização Internacional do Trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada aos três. A continuação, vamos ver um vídeo que reúne as vozes dos protagonistas do mundo do trabalho na região. Debemos recordar que es importante esta conmemoración para tener en cuenta que hay que eliminar todas las formas de violencia y acoso en el lugar de trabajo, que el trabajo infantil, el trabajo forzado no se pueden seguir permitiendo. Esta declaración es una herramienta importante para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas en el mundo. La Declaración de Filadelfia es un documento muy actual, un documento que siento que se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos habla del derecho a una vida digna, que nos habla de la pobreza, nos habla de los diferentes empleos, del derecho a asociarse, ¿no? De cómo las personas pueden elegir el tipo de empleo y ahí pienso en las personas con discapacidad, que lamentablemente muchas veces nos encasillan en ciertos perfiles, en que algunos puestos de trabajo tendrían que ser para algunas personas con discapacidad y otros para otras personas con discapacidad, cuando en realidad todos los empleos deberían ser para cualquier persona, reconociendo la diversidad, reconociendo que se debe garantizar el acceso y que todos podemos participar en igualdad de condiciones, que una persona con discapacidad puede salir de la pobreza desde el momento en que participa en el desarrollo económico, en que participa en igualdad de condiciones con otra persona en el puesto laboral. Yo creo que una de las cosas más importantes en estos 80 años que se cumple de la Declaración de Filadelfia es seguir como sindicatos, seguir fomentando el trabajo decente,
seguir fomentando el trabajo digno, que es algo que nos ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo y que nunca ha dejado de empujarnos a que todos vayamos juntos construyendo un trabajo decente y digno para las personas, tanto las personas en cada país como las personas en movilidad. Todos tenemos derechos y creo que en estos 80 años lo seguimos recordando y seguimos reforzando como organizaciones sindicales que esto se logre. Esta declaración, hecha en 1944, fue un faro de esperanza y solidaridad en tiempos de guerra, abogando por el pleno empleo, la protección social y el diálogo social, principios fundamentales que aún guían las políticas laborales y sociales en el mundo. Los países de América Latina y el Caribe se encuentran sumidos en 3 trampas del desarrollo: bajo crecimiento, alta desigualdad y baja movilidad social, y bajas capacidades institucionales y de gobernanza. Mercados laborales dinámicos y sistemas educativos y de formación profesional eficaces son ingredientes esenciales para salir de las primeras 2 trampas. Y el diálogo social es esencial para salir de todas ellas. La Declaración de Filadelfia sigue ayudando a marcar el norte en nuestros esfuerzos desde CEPAL para construir un futuro más productivo, inclusivo y sostenible para todos. Muchas gracias. La Declaración de Filadelfia del año 1944 estableció 4 principios fundamentales para el mundo del trabajo que hoy son la carta de navegación para la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, para la constitucionalización del derecho laboral en Colombia. Esta declaración nos permitió que en nuestra carta política tengamos los principios rectores del derecho laboral y que, por supuesto, se haya agregado el derecho a la libre asociación sindical como un derecho fundamental en nuestro artículo 39. Hoy es lo que nos permite exigir condiciones laborales dignas, nos permite hablar de trabajo decente y nos permite establecer y ejecutar nuestro derecho de asociación sindical con las garantías que éste tiene: huelga, negociación colectiva y libertad de asociación sindical. Es importante recordar el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en su desempeño al poder posicionar a trabajadores, velar por los derechos de los trabajadores en todo el mundo y sobre todo pensando en toda la población migrante que se ha desplazado en los últimos años a causa de diferentes motivos. También pensando un poco en todas aquellas personas cuyos trabajos se ven posiblemente amenazados por una nueva ola tecnológica. Y creo que es importante también profundizar siempre en el valor que tienen los migrantes en sus sociedades de acogida. Sociedades que antes no habían sido permeadas y que ahora se pueden enfrentar a una nueva perspectiva del mundo para trabajar juntos por un mejor futuro. La Declaración de Filadelfia es súper importante porque nos da las herramientas como mujeres jóvenes a poder buscar un futuro laboral con más equidad, con menos discriminación, y también nos da las herramientas suficientes para luchar por un ambiente laboral que defienda nuestros derechos y también que nos dé la oportunidad de hablar y que nuestra voz sea escuchada, y no solo sea escuchada, sino que también sea tomada en cuenta. Celebramos el 80 aniversario de la Declaración de Filadelfia, que lleva a la OIT a ponerse a tono con la doctrina de derechos humanos en cuanto incorpora esta doctrina en función del mundo del trabajo, donde todos los seres humanos son iguales en función de su dignidad, pero también en cuanto a la libertad del trabajo y de asociación. Como emprendedora, la formalización y la adopción de principios laborales promovidos por la OIT pueden beneficiar a las empresas que buscan transitar la economía formal de diversas maneras, como por ejemplo accesos a mercados y recursos financieros. Además, los beneficios tangibles, la formalización y adopción de principios laborales también pueden generar beneficios intangibles, como pueden incluir la mayor productividad, reducción de la rotación del personal y mayor innovación. El 10 de mayo de 1944 fue adoptada la Declaración de Filadelfia, que le dio una nueva carta a la Organización Internacional del Trabajo. La Declaración de Filadelfia incorpora todos los datos del orden jurídico político de la posguerra. Esto hace que los
principios tradicionales de la OIT relacionados con conseguir el progreso económico de la mano de la justicia social a través de reglas claras, puedan sumarse en una visión en la cual el mundo instauró como uno de sus pilares los derechos humanos. Desde entonces, normas internacionales del trabajo y derechos humanos en el ámbito internacional crecen y tejen juntos para una mejor justicia social, para un propósito actual de trabajo decente en un mundo inclusivo con equidad de género. Las naciones y pueblos originarios en Colombia han tenido un soporte trascendental en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. La Declaración de Filadelfia es parte importante, muy especial y en particular en estos 2 años de gobierno, donde se está planteando el sistema pensional para los pueblos originarios. Es un proyecto de avance, pero es el cumplimiento de esos mandatos y de esas recomendaciones de la OIT fundamentadas en la Declaración de Filadelfia. Eso nos ha permitido avanzar en los derechos laborales, en los derechos de la salud y de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los pueblos. La Declaración de Filadelfia establece un principio fundamental. El trabajo no es una mercancía. Nos dice que el ser humano que trabaja y tiene derechos no puede ser tratado como mercancía. Con ello hace una distinción esencial entre el costo laboral y el valor del trabajo en la sociedad, conforme a las normas de la OIT. Y de ahí surge la noción que la calidad del trabajo define de tantas maneras la calidad de una sociedad. En base a estas orientaciones, el concepto de trabajo decente de la OIT vincula las necesidades productivas con el valor y significado social del trabajo. ¿Por qué el trabajo decente? Porque es fuente de dignidad personal, es fuente de estabilidad en las familias y la convivencia, es fuente de cohesión social y también es fuente de mayor productividad. Consecuencia de todo esto, es fuente de justicia social y paz en la sociedad. Recordamos la Declaración de Filadelfia para persistir en la lucha por la dignidad en el trabajo. Depois de escutar essas vozes, gostaria de convidar novamente aos nossos e nossas expositores para conversar sobre as ações prioritárias na América Latina e no Caribe para promover a justiça social e manter vigente o espírito desta declaração. Passo a palavra a Manuela. Obrigada, Ana Virgínia. Bom, eu acho que, como vocês já viram em muitos dos vídeos que foram mostrados, mostram a importância da necessidade de reforçar o diálogo social e equitativo, uma governança democrática dos mercados trabalhistas e a construção de trabalhistas econômicas industriais que tenham influência devem se basear no respeito da de associação apoiar a legitimidade e credibilidade que são necessárias e devem ser sustentáveis. Isso também exige, da parte dos empregadores e trabalhadores e das suas organizações, um processo também de adaptação às realidades que mudam no mundo do trabalho para adaptar os seus serviços, estatutos e a sua agenda para abordar os temas e as prioridades e necessidades de uma força de trabalho que
é sempre mais segmentada, fragmentada, e também o mundo empresarial que é muito diverso. Mas um outro tema que eu acho que seria importante salientar é a necessidade de abordar a informalidade com determinação. Isso quer dizer que também envolve promover políticas macroeconômicas e industriais que possam estar alinhadas com as políticas do mercado do trabalho, com a promoção dos direitos e princípios fundamentais do trabalho. É só e apenas assim que vamos poder garantir uma transformação da estrutura das economias latino-americanas para reduzir o traço da pobreza. Mais um outro tema aí da desigualdade. Mais um outro tema é abordar os baixos, a baixa renda e também reduzir justamente a desigualdade e a pobreza na América Latina. Houve avanços, mudanças importantes em relação ao salário mínimo. Então, deveríamos continuar avançando também em termos de reforçar a negociação coletiva. E mais um outro tema recente que também chamou a atenção dos mandantes tripartidos da OIT é o tema associado aos salários vitais. Então, vamos repensar como organizar as políticas salariais, as possibilidades de crescimento com dignidade e respeito aos trabalhadores, sem deixar de lado e levando em conta considerações econômicas. Em última análise, eu gostaria de salientar a importância de garantir que aqueles que foram sempre os últimos não fiquem por trás. E eu estou me referindo principalmente às populações indígenas da região, que representam uma porcentagem importante da população regional. Evidentemente, a sua importância numérica muda muito em relação a cada país, mas o que é comum é uma situação de desvantagem, de atraso. E para enfrentar todos os desafios, mesmo o desafio da mudança climática, é muito importante estabelecer mecanismos de participação e consulta com as populações indígenas. A Convenção 179, que foi ratificada pelos países da região, por 15 países da região, e devemos salientá-la mais. E, finalmente, gostaria também de ressaltar a importância de investir na economia do cuidado. A economia do cuidado é essencial para enfrentar desafios demográficos, e não apenas demográficos, mas também para investir na economia do cuidado. Precisamos pensar também que estamos investindo na força do trabalho futuro e uma força de trabalho mais educada e mais preparada para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Investir na economia do cuidado significa também promover não apenas os direitos das trabalhadoras do setor de cuidados, mas também significa garantir uma melhor distribuição da carga do trabalho, dos cuidados não remunerados entre homens e mulheres e entre as famílias e o Estado, uma questão de justiça social, é uma questão também de igualdade de gênero, e vai contribuir a um crescimento mais sustentável e inclusivo. Muito obrigada. Muito obrigada, Manuela. Agora vou dar a palavra à senhorita Débora Tomás Félix. Débora, por favor, você pode começar. Muito obrigada. Me sinto muito contente de discutir
não apenas a Declaração de Filadélfia, mas também as consequências para a região. Uma das ações prioritárias, chave, que eu estou pensando é o convite ao investimento, à educação e no desenvolvimento de capacidades, a políticas para oferecer educação acessível e de qualidade, treinamentos e oportunidades para todas as pessoas, principalmente para as pessoas que precisam de oportunidades, aumentar as suas oportunidades econômicas. A segunda ação chave, eu acho que já discutimos, e que é muito importante, é implementar políticas e programas para reduzir o emprego informal e também para ter ações comprometidas para melhorar as condições de trabalho e garantir salários decentes e proteção social para todos os trabalhadores, inclusive aqueles que estão no setor informal. Há também uma necessidade para aumentar as inspeções no mercado do trabalho na América Latina e no Caribe, e há uma necessidade de fortalecer os mecanismos de negociação coletiva e também de promover o tripartismo, o diálogo tripartido entre os governos, empregadores e trabalhadores e seus sindicatos para abordar os desafios do mercado do trabalho e promover práticas justas no mercado. Eu acho que vemos muitos exemplos na região do tripartismo, há muitos diálogos, comissões de tripartismo no Caribe, na América Latina. Vejo em Costa Rica, onde o tripartismo é muito ativo, e também em Barbados, onde que é um dos países no Caribe onde o tripartismo é muito dinâmico e importante. Também há necessidade de fortalecer os quadros legais, as instituições para proteger os direitos humanos, inclusive a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de se reunir. E conhecemos incidentes onde houve segurança envolvida dos jornalistas, atividades de direitos humanos, de líderes dos sindicatos na região. E isso foi um problema. Então, precisamos oferecer mecanismos para fortalecer o sistema e fornecer segurança para eles. Também precisamos fomentar a igualdade de gênero e de inclusão, abordar a igualdade de renda e a pobreza. Meu colega já falou sobre isso, então não vou falar muito sobre isso. Uma das coisas que eu vejo muito, e eu acho que deveria ser uma ação prioritária, é aumentar, melhorar a governança democrática e a prestação de contas nas regiões, porque, como sabemos, são pilares da democracia e há a necessidade de promover uma prestação de contas transparente, e a lei deve combater a corrupção na região para garantizar uma governança responsável, inclusiva em relação aos direitos humanos e para a promoção da justiça social para todos. Como a minha colega já comentou, a promoção do desenvolvimento econômico sustentável, a promover um crescimento inclusivo e sustentável através do investimento na infraestrutura, na inovação e nos setores produtivos, não apenas garantem um entorno, um ambiente sustentável e resiliente à mudança climática. Essas são, é claro, ações prioritárias, e sei que já foram revisadas muito rapidamente, mas eu acho que algumas ações prioritárias que, como região, precisamos salientar se queremos nos comprometer e continuar comprometidos com os ideais da Declaração da Filadélfia para promover a justiça social na América Latina e no Caribe. Muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Agora vou convidar o Humberto Vilas-Mil. Efetivamente,
o que está sendo perguntado nos leva a refletir e, principalmente, eu gostaria de dar uma opinião pessoal. Se a Filadélfia foi um espírito, como eu penso, e eu tenho certeza que foi, eu acho que precisamos voltar ao espírito daquela declaração tão importante que está agora fazendo 80 anos, que teve 5 princípios básicos, e eu acho que estão conservando toda a atualidade. Em primeiro lugar, a paz duradoura pode ser conquistada apenas sobre a base da justiça social, a liberdade, a segurança econômica e a igualdade de oportunidades. Em segundo lugar, eu gostaria de salientar que o trabalho não pode ser uma mercadoria ou um artigo a ser comercializado, e não na visão que tínhamos em 1930 com a convenção, mas nas diferentes formas de trabalho forçado. Eu gostaria de salientar o significado de um instrumento legal da OIT, o protocolo 2014 dessa convenção. O terceiro princípio, os trabalhadores, os empregadores devem também aproveitar a liberdade de expressão de direito à negociação coletiva. Aí temos um modelo de relações trabalhistas que é o único que a OIT conseguiu fomentar desde a sua fundação e no seu futuro como modelo democrático das relações. Por isso, se entendermos que a liberdade de associação é a chave para o modelo democrático de relações trabalhistas, eu gostaria de salientar que o preâmbulo da Convenção 87 não salienta literalmente a Declaração da Filadélfia ou a Convenção 87 sem a Filadélfia, provavelmente não poderia ser entendido. A segunda reflexão é ratificar o valor, o sentido do tripartismo, como foi afirmado na Declaração de Filadélfia. A luta contra a necessidade de justiça social deve ser conquistada com energia da mão da participação dos mandantes da OIT. Filadélfia, que se incorpora como declaração à instituição da OIT em 1946, consegue, nesse momento, constitucionalizar o que chamamos modernamente o diálogo social. E, por último, uma ideia que me parece central no texto da declaração, a impossibilidade de separar direitos, desenvolvimento, o que ficou explicitamente ratificado nos parágrafos da Declaração de Filadélfia, que disse, literalmente, que o verdadeiro desenvolvimento supõe eliminação da discriminação e do trabalho forçado. Esta foi a filosofia da organização que orientou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e que a fez viver o que alguns chamaram em algum momento 30 anos gloriosos. Muito obrigado aos três por participarem, compartilhar conosco as suas perspectivas sobre tão valioso e importante tema para o mundo do trabalho e nossa região. Uma declaração que em seu 80º aniversário ainda tem os seus princípios mencionados, significando desafios para o mundo e para o mundo do trabalho. Então, isso é uma testemunha da sua validade e da sua importância. Filadélfia estava diante do seu tempo, como mencionou a magistrada Débora, fundando uma ideia de desenvolvimento sustentável, como lembrou Manuela, no qual o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental e a justiça social se encontram em pé de igualdade, são igualmente centrais para que ninguém fique para trás. O espírito da Filadélfia, como mencionou Humberto, continua presente hoje, quando a OIT lança uma coalizão global para a justiça social, onde buscamos defender
trocar experiências e reafirmar nesse novo ciclo, o novo século, o valor fundamental da organização da justiça social. Para terminar, vamos ver uma breve mensagem do diretor-geral da OIT sobre os 80 anos da Declaração da Filadélfia. 80 years ago today, the Declaration of Philadelphia gave a powerful new impetus to the ILO's mandate to promote social justice. The year was 1944, and the Declaration reaffirmed our founding principles. Labor is not a commodity. Progress depends on freedom of association and expression. And poverty anywhere is a danger to all of us everywhere. The world was in the midst of World War II, a long and cruel war, and the Philadelphia Declaration rested on this simple but powerful truth. Lasting peace can be established only if it is based on social justice. That truth is as relevant today as it was when the Declaration was written, as we, once again, face a pivotal moment for humankind. It is more relevant than ever in the face of conflict, rising inequality, a climate emergency, and a global economic downturn. Rooted in human rights for all, the values embedded in the Philadelphia Declaration remain at the forefront of our work as we continue to fight social injustice, as we continue to advance labor rights, and as we continue to work to bring about inclusive and productive economies and sustainable societies. And as we reflect on the Philadelphia Declaration's importance 8 decades later, equal rights and opportunities must be the central aim of national and international policies and actions. Together, we must work towards a future based on human dignity, equality, solidarity, and freedom. Without these values, there can be no social justice. And without social justice, there can be no peace. Com isso, damos por concluído este evento. Muito obrigado pela participação de todos e todas.